Aleluia. Tivemos um problema técnico, mas estamos aqui de novo para adorar o nome do nosso Deus. Aleluia. Juntamente com os amados irmãos, vamos continuar louvando ao nome do nosso Deus. Quem estava acompanhando, vai voltar novamente com certeza para estar aqui adorando ao nome do nosso Deus e apresentando o culto diante dele. Aleluia. Vamos louvar o nome do nosso Senhor. Aleluia. Você sabe quem sustenta a tua vida e quem sara tua dor, tua ferida, quem te fez nascer, quem tem dado sua santa atenção quando dobra o teu joelho em oração pra te socorrer. Quem tem visto o que tu pensas no teu leito, tudo quanto tens guardado no teu peito, no teu coração. Esse alguém que te aceita desse jeito, esse alguém conhece tudo a teu respeito. Sou eu mesmo, o grande Deus de Abraão. Eu que ando nas asas do vento, sou eu que ouço a voz do pensamento, sou eu que tenho ouvido o teu lamento, sou eu, Jeová. Sou eu, o grande autor da natureza, sou eu que ponho o pão na tua mesa, sou eu, o dono de toda a riqueza, sou eu, Jeová. Sabe quem é que te guia no caminho, que na vida nunca te deixou sozinho, quem te fez feliz, que merece toda honra e toda glória, quando teve que morrer pela vitória, ele mesmo. Sabe quem é que te livra do perigo, quem inibe a grande força do inimigo, pra não te vencer. Sou eu mesmo, o grande Deus da providência. Se você pode sentir minha presença, sabe que sou eu que falo com você. Eu que ando nas asas do vento, sou eu que ouço a voz do pensamento, sou eu que tenho ouvido o teu lamento, sou eu, Jeová. Sou eu, o grande autor da natureza, sou eu que ponho o pão na tua mesa, sou eu, o dono de toda a riqueza, sou eu, Jeová.
sofrimento. Tens enfrentado grandes barreiras, grandes tormentos. Quero que saibas que mesmo assim não estás só. Não te abandono, mesmo que estejas em provação. Mesmo sofrido, és protegido por minha mão. Não te esqueci, não te esqueci, estou te vendo. Já te quebrei um vaso novo, estou fazendo. Estou contigo o tempo inteiro. Em minhas mãos, tu és o barro, sou o oleiro. Eu tenho ouvido na madrugada, tenho escutado o teu gemido. Não te preocupes, no tempo certo a bênção vai. Espera, filho, serve de exemplo para o meu povo. Estou te quebrando para fazer um vaso novo. Não te esqueci, não te esqueci. Estou te vendo, estou te vendo. Já te quebrei um vaso novo. Estou fazendo. Estou contigo o tempo inteiro. Em minhas mãos, tu és o barro, sou o oleiro. Não te esqueci, não te esqueci. Estou te vendo, estou te vendo. já te quebrei um vaso novo. Estou fazendo. Estou contigo o tempo inteiro. Em minhas mãos, tu és o barro, sou o oleiro. em minhas mãos, tu és o barro. Eu sou o oleiro. Se isso não for amor, deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar
sua vida por mim. Se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-me, ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, Aleluia. Se isto não for amor. Agradeço já a oportunidade e a paz do Senhor para todos. Cumprimento os ouvintes com a paz do Senhor, amém? Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser echado nele. Eu quero conhecer Jesus.
quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Vou me entregar, os meus medos deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Vou me entregar, os medos deixo aos pés do altar. Todos os planos hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui.
tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Manda tua chuva neste lugar, e em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Jesus. Antes eu falei, eu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mas Deus irá, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Sobrá-lo, mereceu, mesmo assim entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Sobrá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Mais uma vez a paz do Senhor a todos. Amados, você já tem aí acompanhado, você que está nos assistindo, adorou a Deus. Eu tenho certeza que você também está adorando aí da sua residência. Não está só assistindo, não está só ouvindo, você está cultuando a Deus também. E eu tenho certeza que esses louvores eles tocaram o seu coração, eles falaram aí a sua alma nesse momento. E agora vamos ouvir a palavra antes, né? Queremos registrar que está realmente assistindo em todas as nossas lives a nossa querida amiga irmã Regina, aí da rua Francisco Rocha Ramos, aqui em Acarape, né? Ela assiste as nossas transmissões, a gente agradece ela aí pelo carinho de estar participando, assistindo, e Deus tem falado ao seu coração. Regina, Deus te abençoe. E aí na Francisco Rocha Ramos também, vários, né, irmãos e irmãs nos assistem, né, também estar aí ligadinho, a irmã Amanda, a irmã André, que
também assiste a nossa live, a irmã Manu também está na escuta, que também queremos agradecer aqui a participação da nossa querida pastora Ruth Show, a esposa, amado amigo, Laudeni, casal que pastoreia aí a igreja Assembleia de Bela Vista, aí no campo de Pindoretama. Nós agradecemos. Um abraço aí ao meu querido e colega pastor Laudeni. Deus te abençoe, meu querido. E a todos que estão nesse momento ligadinho, estão realmente assistindo. E nós pedimos que você continue aí compartilhando, compartilhe o máximo possível com seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas. E abraço aqui para todos os pastores e pastoras, aí o nome, né, do nosso pastor presidente, pastor José Teixeira Rego, e nossa pastora Edna. Então um abraço a todos os pastores em nome do nosso presidente, do casal que pastoreia o grande ministério Assembleia de Deus Bela Vista. E outros que estejam aí nos assistindo de outros ministérios, a gente agradece de coração. Mas vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Vamos ler no capítulo 8, o evangelho escrito por João, de apóstolo, grande evangelista, João, grande homem de Deus, e ele registrou no capítulo 8 do evangelho que traz o seu nome, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do primeiro versículo está escrito o seguinte texto, que diz: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei, és que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistia, lhe endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra esta mulher, ou contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E Jesus, e não vendo ninguém mais, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Louvado seja Deus. Esse texto é bem conhecido. E é comum se ouvir muitas ministrações nesse texto. E desse texto nós podemos tirar várias vertentes, várias mensagens. Nós podemos a incredulidade da liderança religiosa ou da rebeldia em rejeitarem a Jesus, quererem, através de astúcia, de emboscada, tentar pegar Jesus em alguma ação ou em alguma resposta que eles pudessem considerar crime ou pecado para acusá-lo e, sequentemente, condená-lo. Nós poderíamos aqui explorar a injustiça do julgamento dos judeus, e aqui estavam autoridades religiosas, eram, como a Bíblia diz, os escribas, eram os mestres, eram os teólogos, e também os juízes ali de cunho religioso, e juízes que julgavam acerca das leis de Israel, o povo em seus atos.
E nós poderíamos explorar a injustiça deles. Não ao trazer simplesmente a mulher e apresentar a culpa da mulher, porque a mulher era culpada. Mas ao afirmarem que a mulher foi pega no ato do adultério, no ato adulterano, então ela foi. Eles estavam afirmando que flagraram aquela mulher praticando o ilícito, um adultério. Então tinha um homem e eles trouxeram sua mulher. Para serem justos, deveriam ter trazido também o homem que estava cometendo o mesmo pecado. Porque é impossível o pecado do adultério ser cometido só. Ser cometido só em termos físicos, a não ser que seja no pensamento, porque Jesus disse que aquele que pensa, que cobiça uma mulher que não é a sua, ele no pensamento tem o seu adultério. Mas aqui ele estava falando do ato, do flagrante. E se era um ato em flagrante, haveria ali o homem se relacionando com a mulher. Então nós poderíamos explorar essa injustiça daqueles que se diziam diretamente punir, sem dar uma chance do arrependimento, da correção. Mas nós vamos deixar de lado a questão desses líderes religiosos. Lemos o texto todo falando, ou lendo a parte que eles trouxeram a mulher e apresentaram a mulher ao Senhor Jesus, e a Bíblia diz aqui que louvado seja Deus, mais um probleminha, tivemos aí uma queda na internet, né? Estamos no texto que nós lemos, em João capítulo 8, onde os líderes religiosos, os mestres, os teólogos, trouxeram uma mulher até a Jesus e mostraram aquela mulher e disseram para Jesus que aquela mulher tinha sido pega no ato do adultério. E que a lei de Moisés dizia que as tais deveriam ser apedrejadas. De fato, eles estavam falando uma verdade. Só que o ato do adultério, ele acontece com a presença de duas pessoas. E eles não trouxeram a outra pessoa que eles estavam afirmando com quem a mulher estava se relacionando sexualmente, o sexo ilícito. E eles não trouxeram. E a lei punia a quem praticava o ato do adultério. O apedrejamento era tanto para um como para o outro. E eles não trouxeram o homem. E nós estávamos comentando que poderíamos explorar essa ação injusta, esse julgamento injusto, um julgamento que foi parcial, porque apenas levaram a mulher. Mas o alvo não era diretamente o questionamento da mulher. O alvo era pegar o ato pecaminoso daquela mulher para tentar a Jesus. Para colocar Jesus numa cilada. E dependendo da resposta de Jesus, eles terem do que o acusar, do que apresentar uma acusação contra Jesus. Ou de que ele era contra a lei de Moisés, visto que eles apresentaram, a lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. Se Jesus dissesse que ele não veio para matar, ele não veio para condenar, eles iam então encontrar um motivo de condenar a Jesus. Porque até então, eles aparentemente pareciam que eram os defensores verdadeiros e sinceros da lei de Moisés. E se Jesus dissesse que deveriam matar, eles poderiam matar, eles também iriam tentar tirar a credibilidade de Jesus. Mas ele não disse que veio pregar a salvação, o amor, o perdão? Então, tentaram jogar Jesus numa cilada. E aquela cilada armada, qualquer homem mortal não teria saída, mas Jesus teve a saída. Tá certo? E nós poderíamos explorar isso. Mas o que nós queremos explorar nesse texto é apenas a condição em que se encontrava aquela mulher. Desde o momento em que ela foi pega. Desde o momento em que ela foi flagrada ali
no seu ato. E vamos também mostrar o propósito da vida de Jesus neste mundo. Vamos ser breve, mas queremos ser conciso. Então, esquecendo agora os líderes religiosos que trouxeram a mulher, agora vamos para a mulher. Aquela mulher, eu quero que você raciocine comigo, que você reflita comigo o estado em que se encontrava aquela mulher. Primeiro, aquela mulher ela tinha consciência do seu ato pecaminoso, isso é fato. Aquela mulher tinha consciência do que a lei de Israel, ou chamada lei de Moisés, definia para o ato do pecado do adultério. Aquela mulher não era ignorante acerca disso, ela sabia. Ela tinha essa convicção. Só que estava tão frouxo, o pecado era tão abundante, e que não havia moral mais nas autoridades de estabelecer punição, porque as próprias autoridades também eram tão corruptas. E o povo vivia pecando. O que acontecia com as mulheres que pecavam, elas apenas ficavam discriminadas, abandonadas, rejeitadas, odiadas, e passavam a ser isoladas. Uma mulher que prostituía, uma mulher que praticava adultério, então ela era odiada pelas que não praticavam o adultério, pelas supostas famílias mais sérias e organizadas. E essa mulher, ela era mal vista, e havia um esforço para que não houvesse contato com as mesmas, as mulheres que viviam o ato do pecado do sexo ilícito, principalmente do adultério, porque as mulheres casadas passavam a odiar a adúltera, por ser uma ameaça aos seus matrimônios, por ser uma ameaça ao relacionamento conjugal legítimo. Claro que elas eram odiadas. Porém, agora imagine essa mulher sabendo disso, mas pecando. De repente, ela é surpreendida quando ela está no ato do seu pecado com um outro homem que não é seu marido, que é marido de alguém. E no momento que ela é surpreendida por autoridades, por líderes religiosos, pelos escribas, por um grupo de homens que são ligados à religião e que, ao abordarem, já pegam aquela mulher, dominam aquela mulher, e com seus sentimentos de fúria e de ódio por aquela mulher, eles elaboram um plano de levar aquela mulher agora para tentar Jesus, para tentarem, com o ato pecaminoso daquela mulher, levar até Jesus e colocar o estado em que encontraram aquela mulher, que era um estado merecedor de uma punição dentro da lei de Israel. E foi o que eles fizeram. Agora imagine como aquela mulher começou a se sentir. Aquela mulher, como é que ela está agora, psicológica e emocionalmente? Quando aqueles homens com fúria já pegam aquela mulher e saem arrastando, e não com carinho, e não com doçura, mas para levar até Jesus e levantar o questionamento do ato pecaminoso, merecedor de uma punição, de uma morte, de uma pena de morte por apedrejamento. Você já pode imaginar como que agora está aquela mulher? Como que agora está o sentimento daquela mulher? Como agora que está a emoção daquela mulher? Como que aquela mulher se encontra psicologicamente? Do ato do prazer sexual, da satisfação do prazer sexual ilícito, mais o prazer sexual, porque o sexo não só dá prazer se ele for lícito. O prazer sexual, ele existe desde que alimentem este prazer. A satisfação em fazer sexo existe.
desde que realizem o ato sexual. Independente de ser lícito ou não, o sexo dá satisfação e dá prazer. E aquela mulher agora, do prazer e da satisfação do relacionamento sexual que ela estava praticando, mesmo que ilícito, mas havia um prazer, uma satisfação, havia ali uma alegria nela em estar praticando o sexo e com o prazer com que ela estava ao lado do homem que satisfazia o seu prazer. Agora aquela mulher abordada, ela é dominada e ela é levada com o intuito de colocar aquela mulher diante de um juiz. E aquela mulher, ela sai dali, ou ela é levada dali, agora totalmente modificado o seu sistema nervoso, o seu sistema psicológico, o seu sistema emocional. Ela agora sai ali amedrontada, sai ali deprimida, sai perturbada, sai angustiada, porque ela sabe que seu ato é merecedor de uma punição da lei do seu país, que ela conhece muito bem. Aquela mulher, ela sai ali, meu irmão, agora com uma vida sem sentido. O sentido que a vida dela trazia para ela e que naquele momento satisfazia ela do prazer sexual, agora já não existe. Por quê? Porque ela agora vai sendo levada para ser julgada. Julgada pelo seu ato pecaminoso. Ato pecaminoso esse que a lei de Moisés, a lei que regia os judeus, dizia que deveria ser morta, sentenciada e morta por apedrejamento. E aquela mulher sai certa de que ela vai ser punida. Agora imagine como se encontra psicologicamente aquela mulher. Qual é o estado emotivo daquela mulher? Aquela mulher estava num estado que você não pode nem ter ideia. E a fúria com que os homens levavam, e eram pessoas da religião, e eram pessoas, autoridades, eram os mestres, e eles estavam ali, já com o julgamento daquela mulher. Só que aquela mulher, mesmo que no seu ato pecaminoso merecedor da morte, ela foi agraciada, ela se tornou uma mulher feliz, não por ter praticado sexo ilícito, não por ter sido pega por homens que queriam ver a sentença na sua vida, que era da morte, mas aquela mulher se tornou uma mulher feliz, uma mulher abençoada. Quando aqueles homens decidiram levar aquela mulher a um juiz justo. A um juiz justo. Se tivesse levado para os juízes de Israel mesmo, os juízes que eram responsáveis para julgar essas causas, e não tivesse levado até Jesus, aquela mulher, ela teria recebido a punição. Aquela mulher, ela teria recebido a punição que a lei estabelecia para ela. Mesmo que os judeus até então não tinham o direito de decidir diretamente sobre a pena de morte, mas eles fariam tudo para receber o apoio da lei romana para penalizar aquela mulher. E eles levaram, e ao passo em que eles vão no trajeto de onde pegaram aquela mulher no ato do adultério até onde estava Jesus, lá no templo. Olha para onde levaram a mulher. Eles não queriam aquela mulher no templo, nem um tipo de pessoas que eles consideravam pecadores abomináveis. Eles não queriam no templo, mas eles levam a mulher para o templo, porque lá no templo está Jesus.
E o alvo é encontrar uma falha no julgamento de Jesus. O alvo é pegar Jesus em uma falha na sua declaração, na sua informação ou na sua decisão. E eles trouxeram. E eram vários homens da elite religiosa de Israel. E a Bíblia diz que quando eles trouxeram aquela mulher, levaram-a justamente até Jesus. Para aquela mulher, até então, ela não tinha noção de que ela estava sendo agraciada. Ela ainda não tinha noção de como ela seria feliz. Para quem eles estavam levando ela. Como ela seria agraciada com um amor extraordinário. Ela não tinha ideia. Ela ia desesperada. E quando trouxeram aquela mulher, apresentaram a Jesus, lançaram aquela mulher aos pés de Jesus, jogaram aquela mulher. E aquela mulher esperava a sua sentença, a sua punição. Aquela mulher nunca esperou piedade e misericórdia. Porque desde que pegaram até o momento que conduziram ela até onde estava Jesus, ela sentia ódio, ela sentia fúria, ela sentia desprezo, ela sentia discriminação, ela sentia abandono, ela sentia desvalorizada, ela sentia humilhada. O próprio pecado dela já detonava com ela. E aqueles que a julgavam ainda piorava a situação. Porque não havia ali uma palavra de bondade, uma palavra de misericórdia. Muito pelo contrário. Agora imagine no percurso, aquela mulher ouvindo palavras brutais contra ela, acusações grosseiras, o comentário entre eles sobre o estado dela, qual seria o final dela. Que o final da vida dela estava ali decretado naquele dia. Amados, e os homens esperavam Jesus para não ser contra a lei de Moisés, que era o que eles iam apresentar. A lei de Moisés diz isso, foi o que eles fizeram. Ele vai mandar matar. Ele vai mandar matar. E aquela mulher vai ser morta. E eles iam comentando isso, aquela mulher ia ouvindo sobre a sua possível sentença. Agora imagine o estado psicológico, estado emocional daquela mulher. Amados, aquela mulher estava no desespero tão grande. Aquela mulher caiu num choque depressivo de uma forma instantânea. Mas ao jogarem aquela mulher ali aos pés de Jesus, não sabia ele que ao cair alguém aos pés de Jesus, a história da pessoa faz é mudar. Quando alguém cai aos pés de Jesus, meu querido, a história muda. A pessoa passa da morte para a vida. Passa do desespero, da aflição, da angústia para a alegria e a verdadeira felicidade. A pessoa passa do estado da condenação para o estado da salvação. Só que os homens que levavam aquela mulher jamais esperavam o que ia acontecer com aquela mulher. Da forma como aconteceu, esperavam que ela seria apedrejada. Eles já estavam dispostos. Já estavam dispostos. Aqueles homens já estavam munidos das pedras para as quais eles acreditavam que aquela mulher ia ser alvo delas. Do apedrejamento. E nem aquela pobre mulher esperava também qual seria o resultado final da sua vida. A única coisa que ela tinha que o dia dela terminou. Que a vida dela terminou. Que os dias dela, ali, aquele era o último dos dias dela. Ela ia apenas com essa certeza. Na sua alma angustiada, na sua alma aflita. E naquele momento, igreja, amados, em que eles dizem para Jesus: olha, mestre, essa mulher foi pega no ato, adulterando. Nós flagramos.
estamos trazendo. Antes deles perguntar a Jesus o que é que ele tinha para dizer, qual era a decisão dele, qual era a posição dele, antes disso, eles apresentam o que diz a lei de Moisés. Porque a cilada está aí contra Jesus. Eles apresentaram o que de fato dizia a lei de Moisés em relação ao ato, aquele ato pecaminoso. E é usada a lei de Moisés, mas a lei era de Deus. E eles apresentaram que Moisés diz que as tais, exclui os tais porque adultério existe com homem e mulher, mas as tais devem ser apedrejadas, ou seja, a punição para o pecado do adultério é a pena de morte por apedrejamento. E aí, tu diz o quê? Amados, a Bíblia diz que Jesus só se agachou, se inclinou e começou a riscar com o dedo na areia. O que ele escrevia, a Bíblia não nos deixa informado, portanto nós não devemos especular. Há quem especule um bocado de coisa aí, mas nós não devemos especular aquilo que nos ficou oculto. E que não, tem coisas que ficam obscuras e não oculta. O que é obscuro pode ficar claro em outros textos, em outras passagens. Mas o que Jesus escreveu não é só algo obscuro, é algo oculto. E o que está oculto da parte de Deus, a nós não queira ninguém saber, não queira especular, não queira conjecturar. Então fico eu retido a acatar aquilo que Deus estabeleceu acerca do que Jesus escreveu. Está oculto. Mas que ele escreveu alguma coisa, escreveu, porque a Bíblia diz que ele escreveu. Que ele escrevia com o dedo na terra, porque ele não estava dentro da nave do templo, ele estava no pátio, aonde era chão batido. E ele começou a escrever. E os homens continuavam pressionando. A lei de Moisés diz que tem que matar. E o que é que tu tem que dizer? Qual é a tua posição? E Jesus ali vendo que eles persistiam tanto, e ele continuando escrevendo, a Bíblia diz que ele ergueu a sua cabeça em direção aos acusadores, e ele simplesmente responde: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. Ou seja, dentro da lei havia, primeiramente, que ter testemunhas que comprovasse o ato do pecado. E essas testemunhas oculares deveriam ser as primeiras a tirarem a pedra, como prova concreta do ato comprovado, confirmado. E a partir de então, o povão que estava ali, depois das testemunhas oculares, lançarem e jogarem a pedra, confirmando que havia o pecado, todos os outros que juntassem poderiam jogar pedra, até sucumbir à vida. Mas os que estavam acusando, que eram as testemunhas oculares, e que de fato eram testemunhas oculares, porque eles afirmam que pegaram a mulher no ato do adultério, e estavam mestres da lei ali. Quando Jesus diz: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. Amados, depois a Bíblia diz que Jesus voltou a inclinar seu rosto em direção à terra e continuou escrevendo. Mais uma vez não diz o que Jesus estava escrevendo, está oculto. Mas enquanto Jesus estava, depois da resposta de Jesus, enquanto ele estava escrevendo, a consciência daqueles homens que trouxeram aquela mulher, que acusavam aquela mulher e que queriam encontrar uma falha em Jesus, que queriam encontrar algo em Cristo, através daquele ato que foi mais tentador contra Jesus do que mesmo um desejo maior de ver a mulher morta, embora quisesse ver aquela mulher morta, mas queriam ver aquela mulher morta por uma ordem de Jesus. E Jesus então responde:
aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Amados, a consciência daqueles homens, quando ouviu a palavra viva, quando ouviu a palavra da autoridade, do juiz justo, do criador da vida, do autor da vida, do autor da chave da vida, do autor também da porta do escape e da salvação, daquele que pode perdoar pecados, daquele que pode decidir mudar a vida de alguém, daquele que pode decidir sentenciar, não perdoar, mas que também pode decidir perdoar. E foi o que Jesus fez. Naquele momento, a palavra que Jesus solta, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Essa palavra invade a alma, invade o coração, invade a consciência daqueles homens com uma colocação de um temor tão grande. E aqueles homens passam a temer. Naquele momento, aqueles homens passam a temer por suas próprias vidas. Porque na hora que Jesus fala, quem não tiver pecado, a consciência daqueles homens disparam. Todos tinham pecado. Quem não tiver pecado entre vós, seja o primeiro a tirar pedra. Todos tinham pecado. E nunca foi uma imaginação do apóstolo Paulo, nunca foi apenas uma suposição de Paulo, que uma certa vez escrevendo aos romanos, ele diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ele foi revelado que toda a humanidade pecou. Paulo sabia que toda a humanidade tinha pecado. E aqueles homens receberam a mesma consciência. Assim como Paulo recebeu toda a revelação, uma consciência de que todos pecaram. E olha que Paulo também era um fariseu, era um mestre da lei. E ele recebeu essa consciência. Naquele momento que Jesus fala isso, essa palavra é suficiente para jogar na consciência daqueles homens seus pecados, trazer à tona, trazer à memória os seus pecados também passíveis de condenação. E a Bíblia diz, e Jesus de cabeça baixa, e a mulher ali no ato, indo no desespero, porque Jesus diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquela mulher esperou receber as primeiras pedradas, a começar pelos escribas, que eram os acusadores, que eram as testemunhas acusadoras do seu pecado. E ela fica ali e não recebe nenhuma pedrada. E os segundos vão passando e não recebe nenhuma pedrada. E começa a passar os segundos e nenhuma pedrada. E ela está de cabeça baixa também ali prostrada no chão, esperando apedrejamento, mas nenhuma pedra é lançada contra ela. E Jesus está na sua posição de Senhor, na sua posição de Deus amoroso, na sua posição de Deus misericordioso. E aquela mulher então, ainda esperando a ser apedrejada, passado segundos e minutos, Jesus novamente ergue a cabeça. E aquela mulher está sem força, sem coragem e sem moral de levantar o seu rosto, ainda prostrada, caída no chão. Mas Jesus ergue, e quando ele ergue, é porque já não tem mais ninguém, todos saíram, e a Bíblia diz, começar do mais velho até o último. Ninguém ousou lançar a primeira pedra. E naquele momento Jesus então aborda a mulher. Agora Jesus aborda aquela mulher. Está Jesus e aquela mulher, e Jesus aborda a mulher deprimida, a mulher que está ali num choque de depressão. Ela está ali, amados irmãos, psicologicamente arrasada. Ela está abalada. A vida dela naquele momento, naquele instante, estava sem sentido. Mas ela escuta a voz de Jesus. Mulher! De repente aquela mulher, quando escuta aquela voz, aquela mulher sente uma voz de autoridade. Ela sente que há uma voz de autoridade, mas ela também sente que há uma voz de misericórdia e de amor. E aquela mulher agora se encoraja para levantar. Aquela mulher se encoraja para levantar o seu rosto e olhar em direção à voz do mestre, e olhar em direção de onde saiu a voz do mestre. E ela olha para ele, e ele pergunta para a mulher, cadê teus acusadores? Nenhum te condenou? E ela agora se sente com
a confiança de abrir a boca e poder soltar palavras, porque ela saiu em silêncio de onde foi pego no ato do adultério, até chegar ali, até aquele momento, sem moral, sem força, sem ânimo, para poder abrir a boca e falar alguma coisa. Ficou no silêncio, sabendo o seu estado miserável, da sua culpa, e ainda cercada por homens cruéis, homens que não queriam a justiça, mas que queriam a injustiça feita. E quando ela sente em Cristo palavras amorosas, palavras que tocaram sua alma, que trouxeram ânimo à sua alma, que trouxeram esperança à sua alma, que trouxeram novamente o brilho da vida dela, ela diz: Senhor, ninguém me condenou. E ela agora escuta a palavra do perdão, porque Jesus, apesar de ter falado só o seguinte: nem eu te condeno. Quando Jesus diz nem eu te condeno, Jesus não está ignorando o pecado da mulher. Jesus não está dizendo que o adultério não é pecado. Jesus não está dizendo que o adultério não é para ser condenado, nada disso, muito pelo contrário. Ele está reconhecendo a gravidade do ato do pecado daquela mulher. Ele está reconhecendo a gravidade que aquela mulher se envolveu e que o ato do pecado dela, além de matar espiritualmente, além de separar ela de Deus, aquela mulher poderia ter morrido naquele momento fisicamente e ter perdido toda a chance de salvação. Se os homens levassem aquela mulher para os juízes outros, aquela mulher ela teria perdido a salvação dela. Mas como eles queriam testar a Jesus, provar a Jesus, encontrar a falha em Jesus, eles levaram a mulher para Jesus, e foi o dia feliz daquela mulher, foi o dia mais feliz daquela mulher, foi o dia em que colocaram ela diante de Cristo, que colocaram ela diante do juiz justo, que colocaram ela diante daquele que vai julgar vivos e mortos, mas colocaram diante daquele que tem o poder de perdoar pecados, antes dele condenar, ele dá a oportunidade do arrependimento. E quando ele fala com aquela mulher, ele está dando a oportunidade do arrependimento. Ele começa a dialogar com aquela mulher. Só ele começar a dialogar com ela, ele já está começando a mostrar para ela que ela vai ter uma oportunidade. E naquele momento, a mulher se sente confiante, porque ela está ouvindo agora pela primeira vez uma palavra de amor sincero, de amor verdadeiro, não de amor fingido. Ela está ouvindo agora alguém que está declarando amor real. Aquela pobre daquela mulher, quantas vezes ela foi enganada por homens com quem ela praticava sexo, que declarava amor por ela, mas que era falsidade, era mentira, eram apenas oportunistas, querendo se aproveitar do prazer sexual que ela oferecia. Mas agora está alguém declarando amor sem interesse em nada dela, mas interesse na vida dela, interesse no bem dela, interesse na saúde dela, interesse na paz dela, interesse realmente na salvação dela. Alguém que estava interessado naquela mulher, mas para abençoar, para oferecer o que ela não tinha, para conceder a ela o que ela nunca teve. Não era alguém que declarava amor para explorar a mulher, mas é alguém que estava transmitindo o amor de verdade. E ele diz para ela: nem eu te condeno. Agora ele adverte aquela mulher: agora vai e não peques mais. Ou seja, amado, simples para Jesus. Simples para Jesus. Quantas vezes as autoridades religiosas questionavam Jesus, quando Jesus chegava alguém doente, alguém enfermo, e Jesus dizia para as pessoas: perdoados são os teus pecados. E as pessoas ficavam curadas, e eles ignoravam. Mas a pessoa até é doente, deveria repreender a doença, e Jesus estava perdoando pecados, é porque a doença era a causa do pecado. E ele estava anulando o pecado, perdoando o pecado, e a causa do pecado estava sendo anulada. E para aquela mulher, Jesus ele não disse de forma audível, de forma que as palavras pudessem ser ouvidas da seguinte forma: olha, mulher, eu perdoo os teus pecados, estão perdoados os teus pecados.
Mas na hora que ele diz, nem eu te condeno, o que é que ele está dizendo? Eu não vou te condenar, eu estou te perdoando. E quando ele diz, vai e não peque mais, ou seja, agora segue a vida no perdão que eu te concedo. Tu és uma nova criatura, tu vai receber uma nova vida, tu agora vai ter uma nova direção, tu vais ter um novo rumo, tu vais ter agora uma outra oportunidade, tu terás agora a oportunidade da vida eterna. E vai ter a oportunidade de testemunhar a transformação da tua vida ainda aqui na terra. Quando Jesus diz, vai e não peque mais, ou seja, testemunha a transformação da tua vida, testemunha a libertação da tua vida, testemunha que tu és uma nova criatura, que tu não é mais uma prostituta, que tu não é mais uma adúltera, que tu não é mais uma mulher que trai o marido nem que força outros homens a trair suas esposas. Tu agora vai ser uma nova criatura, vai ser uma mulher de Deus, tu vai ser uma mulher crente, tu vai ser alguém que vai ter a vida usada por mim para abençoar vidas. Tu és uma pessoa santificada. Agora não cai mais no laço do pecado. Vai seguir uma vida santificada. Meu querido, com isso eu quero dizer para você que Jesus resolveu o problema. Aquela mulher estava num ato depressivo. Aquela mulher, ela entrou num ato de desespero. Aquela mulher psicologicamente estava arrasada. Aquela mulher, ela estava certa de que a vida dela tinha acabado e que daquele dia em diante ela não teria mais condição de continuar a viver, porque ela nem teria mais prazer de viver, porque agora ela está deprimida, angustiada, abatida, psicologicamente arrasada. E como ainda ela sabia que poderia receber a condenação da punição através do apedrejamento. Eu quero dizer para você que o estado dessa mulher, o estado emocional, o estado psicológico dessa mulher, o estado de alma dessa mulher, quero fazer vocês que nos escutam, as pessoas que estão se abalando psicologicamente, emocionalmente, por causa dessa pandemia, por causa desse vírus, por causa desse Covid-19, o teu estado, anda é longe do estado que se encontrava essa mulher. Por que você se entrega a um estado de depressão, a um estado de angústia, a um estado psicológico arrasador da tua vida, por causa de uma simples enfermidade que não leva ninguém para o inferno, que não condena o inferno, que não lança no inferno? Por que se abala? Aquela mulher sim, porque o ato pecaminoso dela levava ao inferno, o ato pecaminoso dela era passivo de uma punição e de uma punição eterna. E ainda estava cercada por homens que eram os responsáveis para fazer julgamento e que estavam dizendo que aquela mulher ia ser morta. Aquela mulher sim tinha motivos e razões para estar no choque depressivo, para estar considerando a vida sem sentido, para estar amedrontada. Aquela mulher tinha razão para estar abalada psicologicamente, emocionalmente. Aquela mulher tinha razão para estar desesperada, mas você não tem. Nem doente você caiu, está amedrontado. A enfermidade nem chegou até você, só porque sabe que tem alguém enfermo, já está assustado, assombrado. E é porque já está aos pés de Jesus. E é porque já é uma pessoa que pertence a Jesus. Já é uma pessoa que já alcançou muitas bênçãos de Jesus. Vocês que andam amedrontados, e que quantas vezes já testemunharam de que Jesus agiu na sua vida, de que Jesus fez milagre, de que Jesus falou, de que Jesus consolou quando estava aflito, e agora Jesus não fala mais? Será que Jesus agora não opera mais? Será que essa enfermidade, ela tirou a possibilidade de Jesus ainda falar contigo? De Jesus ainda operar na tua vida? Será que essa doença arrancou a tua fé? Arrancou as tuas convicções do Deus que tu serve? Para com isso. Deixa de colocar a esperança, a fé, as convicções de lado e ficar focado apenas no que a mídia podre está falando todos os dias. Olha, o grande salmista, ele disse, e ele falou, e ele creu, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e não serás atingido. Meus queridos, não queríamos que ninguém morresse.
Não estamos alegres pela morte de ninguém causada por esse Covid-19. Não queríamos ver ninguém morto. Mas não é porque morreu alguém que nós vamos ficar amedrontados, assustados, assombrados, em pânico. Muito pelo contrário. É hora de nos apegarmos mais à confiança. Por meio da fé que recebemos como dom de Deus. Para ficarmos mais protegidos e mais firmes. E eu ainda digo mais, se Jesus levar um dos dele por meio do Covid-19, ele leva para o descanso eterno, para o paraíso eterno. Não vai ser lançado no inferno. Então é hora de você colocar a sua confiança no Senhor. A confiança é no Senhor, meu querido. A confiança é no Senhor. Tu vai colocar a confiança em quem? Está esperando a confiança de quem? No Senhor. Crê. Se tu já crê, se tu já pertence a Ele, já entregou a vida a Ele, confia nele. E o demais Ele fará. No demais Ele fará. Então não há razão. Não há razão para ninguém chegar nem 30% do estado que estava essa mulher. Em termos emocionais e psicológicos. Não há razão para ninguém cair deprimido. Não há, aquela mulher tinha. Mas eu não vejo ninguém com motivos e nem razão por causa dessa pandemia de ficar deprimido, angustiado, amedrontado, assombrado. Isso é falta de fé. Isso é falta de se apossar da fé, das convicções produzidas pela fé. E é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Jesus está à disposição para te consolar, para te abençoar, para te sustentar, para te socorrer, para te curar. E mesmo que não seja para fazer a cura divina, mas Ele está para te fazer resistir à enfermidade e você vencer lá na frente. Guarda essa palavra do coração, fica com Deus e tenha aí não só um resto de noite abençoada, mas o resto da tua vida em Cristo aqui na terra totalmente abençoada. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos. Nosso muito obrigado. Vamos agora orar e agradecer ao Senhor e por todos que ficaram conosco até esse presente momento. Nosso Pai eterno e Deus soberano. Muito obrigado por mais esta oportunidade, Senhor. Que esta palavra tenha encontrado guarida nos corações. Traga, Senhor, conforto. Traga, Senhor, convicção. Traga esperança. Traga paz. Que seja repreendido o medo, o pânico, a depressão, a angústia, Senhor. Faz com que as pessoas olhem para o que o Senhor fala, para o que o Senhor promete, e não para o que essa mídia podre, para que esses corruptos que estão aí manipulando o Senhor com o intuito de amedrontar o povo, continuando com informações só para amedrontar, mesmo, Senhor, que alguns casos sejam fatos, mas, Senhor querido, que isso não seja motivo de amedrontamento. Pai, acalma teu povo, aquieta teu povo, acalma o coração do teu povo, Senhor. Manifesta e diz, Senhor, que o Senhor está com cada um. Fica com todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus e a paz do Senhor para todos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores
verdadeira